Muito um baixa para todos. Como é que vocês estão? Vocês estão bom, né? Hoje eu vim trazer para vocês aqui um documentário sobre a Umbanda. Isso, um documentário sobre a Umbanda. Lá na casa do pai Ronaldo, de São Paulo, tá? Uma casa simples de Umbanda. Esse documentário, os umbandistas vão amar, porque fala bem o que é uma Umbanda, tá? Vai falar também sobre os dogmas, oferendas, né? Essas coisas tudo que as pessoas ainda não situaram o que é uma umbanda, um candomblé, um omolocô, tá? Então esse vídeo é muito bom para vocês que está começando agora na religião, está entrando agora na religião. Isso é um vídeo muito importante e muito bom, tá? Para você que está começando agora na religião, para saber o que é uma religião, uma umbanda ou um candomblé ou um omolocô. Então, nesse documentário você vai saber um pouco mais o que sua casa rege, porque muitas casas acontece o que? Acontece aquela dúvida. Ah, eu sigo Umbanda, eu sou da casa de Umbanda, meu pai fala que é Umbanda, mas repare bem nesse documentário que talvez a sua casa não seja uma Umbanda normal, tá? Que vai ter coisas que na sua casa não tenha. Então, não é Umbanda, tá? Então, fique com o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar o vídeo e deixar o seu comentário aqui se gostou desse documentário que eu fiz sobre a Umbanda, viu? Então a gente vai ficando com o vídeo. No final eu volto pra gente dar aquele resumo, o que é uma Umbanda, um candomblé, o que é um dogma, né? Então é o que eu falo sempre aqui na minha casa. Dogma é a Igreja Católica. Na Igreja Católica existem dogmas. Na Umbanda, Candomblé ou Morocco não pode ter dogma, certo? Então fique aí com o documentário, um efeito especial para vocês e eu volto no final. Os nossos amados e sagrados orixás nos protejam, nos amparem do início ao fim dos trabalhos. Saravá Umbanda! Umbanda é uma religião linda, fascinante, encantadora. A Umbanda é uma religião brasileira, fundada por um brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908. A Umbanda é uma religião que pratica única e exclusivamente o bem. Qualquer coisa diferente disso é um engano, não é Umbanda. Umbanda é uma religião, como o nosso irmão Alexandre Comino sempre diz, e nós repetimos aqui na nossa casa, é uma religião que só pode e deve fazer o bem. É uma religião como as outras, tem seus sacramentos, tem seus fundamentos, sacramentos de batismo, casamento, fúnebre, tem os seus fundamentos, a sua liturgia. É uma religião linda de se viver, é uma religião para quem quer aprender, e, enfim, ela transforma. É uma religião que não está aqui para te massacrar, e sim para te transformar numa pessoa melhor. Vou abrir minha Jurema. Vou abrir meu Jurema. Vou abrir minha Jurema. Vou abrir
nasceu através do saudoso pai Zélio Fernandino de Moraes, em 1908, precisamente no dia 15 de novembro de 1908, dava início a essa religião maravilhosa que é a Umbanda. A Umbanda nasceu por meio desse brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, que na época tinha a mediunidade sendo desenvolvida e ele não sabia o que era, não sabia como lidar com isso, ele tinha apenas 17 anos. A família do Zélio de Moraes levou ele a um tio que era médico e o tio viu que não era um problema de saúde. A família levou ele então a um padre e o padre, para ele ser exorcizado, o padre viu que não era uma questão de exorcismo. Então o Zélio foi levado a uma benzedeira, a mãe dele o levou, e essa benzedeira incorporava um preto velho, que incorpora na benzedeira e diz que Zélio teria uma missão espiritual. Então, logo a seguir, Zélio de Moraes foi levado à Recém-Federação Espírita de Niterói, no dia 15 de novembro de 1908, Zélio de Moraes compareceu a uma sessão espírita na Federação Espírita e lá dentro Zélio de Moraes incorporou um espírito que se identificou como aquele que foi em outra vida Frei Gabriel de Malagrida, mas que gostaria de se apresentar como caboclo das 7 encruzilhadas. Trazia uma ordem, fora jesuíta até aquele momento, chamava-se Gabriel Malagrida. Daquele instante, ele ia criar a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem manifestar, porque ele não estava de acordo com a Federação Kardecista, que não recebia pretos nem caboclos. Então, ali, Zélio de Moraes, incorporado do caboclo das 7 encruzilhadas, anunciou que vem para fundar a religião de Umbanda. No dia seguinte, na casa da família Moraes, o caboclo das 7 encruzilhadas incorpora e estabelece que naquela casa seria fundada a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Essa religião que temos aí um pouco mais de 100 anos e vem fazendo, mostrando para as pessoas que ela só veio para fazer o bem, e através do pai Zélio, a maioria dos templos de Umbanda se espera no trabalho do pai Zélio Fernandino de Moraes e do pai Caboclo das 7 Encruzilhadas. A religião de Umbanda nasce no momento que Zélio de Moraes, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, o Preto Velho Pai Antônio, no momento que eles estabelecem o ritual de Umbanda. A religião nasce quando nasce o ritual. Então há muita confusão. Algumas pessoas acham que a Umbanda nasce no momento que alguém começa a incorporar um preto velho, um caboclo, ou que a Umbanda nasceu no momento que as pessoas começaram a incorporar espíritos. Não, a religião nasce no momento que é idealizado o seu ritual. Porque incorporar espíritos existe nesse mundo desde que o mundo é mundo. O que se verifica nas práticas xamânicas, por exemplo. O Espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec. Então, Allan Kardec não inventou espíritos, Allan Kardec não inventou a mediunidade, mas ele codificou o que é o Espiritismo. Então, ser espírita é seguir a doutrina de Kardec, seguir o código do Espiritismo. Esse código compreende 5 livros, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros são o código da doutrina espírita. A Umbanda é um outro segmento, a Umbanda é uma outra religião. Então a Umbanda tem muito em comum com o Espiritismo, mas Umbanda não é Espiritismo.
ela pratica algo muito semelhante, que é a comunicação com os espíritos, a manifestação com os espíritos. No entanto, a Umbanda tem uma série de procedimentos e práticas que não estão de acordo com o espiritismo. Por exemplo, a Umbanda é religião, quer ser religião, é uma religião brasileira, fundada por um brasileiro. E na Umbanda há o culto aos orixás, que são divindades que têm origem na cultura Nagô-Yorubá. Na Umbanda há altar, na Umbanda há imagens, na Umbanda há o uso de velas, de defumação, de magia. Na Umbanda há uma estrutura religiosa, ritualística e simbólica, o que você não vê no espiritismo. Então, isso é uma característica básica, bem simples e fundamental entre Umbanda e espiritismo. Então, Umbanda tem em comum com o espiritismo a mediunidade e a manifestação de espíritos. Ponto. A Umbanda também tem em comum com o Candomblé, que é uma religião afro-brasileira, a mediunidade e a ligação com os orixás. Então, há semelhanças entre Umbanda e Espiritismo, há semelhanças entre Umbanda e o Candomblé. No entanto, o fato de haver semelhanças não torna igual, não faz com que seja a mesma coisa. A Umbanda guarda semelhanças com o catimbó, a Umbanda guarda semelhanças com o xamanismo, a Umbanda tem semelhanças com o catolicismo. No entanto, a Umbanda é uma religião brasileira, uma religião única, e a Umbanda tem fundamento próprio. Na Umbanda existe um certo sincretismo. Sincretismo é a união de valores de diferentes culturas, formando um outro valor. No entanto, o grande sincretismo da Umbanda é um espelho do quanto a cultura brasileira também é sincrética. Então, na Umbanda você vê traços da cultura do negro, do índio, do europeu e até do oriental. E babá, a Totô, Baluaê. meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Velho Omulu, a Totô Baluaê. Na Umbanda há um sincretismo entre os orixás e os santos católicos, onde Jesus é cultuado ao lado de Oxalá por ter as mesmas qualidades. Ogum tem as qualidades de São Jorge, Oxóssi tem qualidades de São Sebastião, Ibeje tem qualidades de Cosme Damião, o Baluaê tem qualidades de São Lázaro, o Mulu tem qualidades de São Roque. Bem, nós vamos falar do sincretismo na Umbanda, é a referência de imagens que nós usamos do catolicismo aos orixás da Umbanda. Nós vamos começar com o nosso amado Pai Oxalá, que sincretiza-se com o nosso amado Mestre Jesus, Pai Ogum com São Jorge, Mãe Oxum, Nossa Senhora da Conceição, Pai Oxóssi, São Sebastião, Pai Xangô, São Jerônimo, Mãe Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, Pai Obaluaê, São Lázaro. Falei dos orixás universais, vamos partir para os orixás cósmicos. Mãe Logunã, que é o Iatempo, Mãe Logunã, que é o Iatempo, é Santa Clara. Pai Oxumaré, São Bartolomeu. Aí nós vamos para Mãe Ançã, que é Santa Bárbara. Vamos para Pai Omulu, São Roque. Nanamburuque, Santana. Mãe Obá, nós sincretizamos com o Joana d'Arc. Mãe Egunitá, que nós, dentro da Umbanda, era um orixá que hoje não é cultuada mais como Mãe Egunitá, e sim como Mãe Oroiná, que sincretiza com Santa Sara Kali. E assim por diante. Então esse é um sincretismo de santos e orixás. A Umbanda também não inventou esse sincretismo, ele já existia antes do nascimento da Umbanda, quando os escravos iam cultuar os seus orixás. Como isso era uma prática proibida, porque o país era oficialmente católico antes da República. Então, como não se podia cultuar orixá, em muitas regiões do Brasil você via um negro na condição de escravo rezando para um santo, mas no seu coração ele estava vendo ali um orixá e às vezes rezando em Yorubá para o seu orixá de fato. Então há muita coisa a ser estudada para quem quer entender Umbanda.
Muitos explicam essas linhas por meio dos orixás, dizendo que é a linha, ou a vibração, ou a energia de Oxalá. E Logunã, a primeira, da fé. No amor, Oxum Oxumaré. No conhecimento, Oxóssi Obá. Na justiça, Xangô e Bunitá. Na lei, Ogum e Yansan. Na evolução, Obaluaê e Nanã. Na geração, Iemanjá Mulu. No entanto, o estudo das 7 linhas ele varia. Há diversos segmentos na Umbanda que estudam as 7 linhas de formas diferentes. Então, para alguns, só existem 7 orixás. Alguns segmentos da Umbanda estudam apenas 7 orixás, como Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaloé e Iemanjá. Outros estudam apenas os masculinos com um único feminino. Então, estudam Oxalá, Ogum, Oxóssi, Obaluaê, Xangô e só um feminino como Iemanjá. No entanto, todos estudam 7 linhas enquanto 7 vibrações de Deus. Então, as 7 linhas de Umbanda são as 7 vibrações de Deus, que na Umbanda são interpretadas de formas diferentes dependendo do segmento de Umbanda. Porque existe uma diversidade de segmentos na Umbanda, assim como nas outras religiões. Há uma diversidade de cristianismos, uma diversidade de catolicismos, uma diversidade de budismos, de islamismo, de judaísmos, e na Umbanda não seria diferente. Fé, amor, lei, justiça, conhecimento, evolução, geração, maturidade, renovação, enfim. Os sentidos de Deus estão ligados aos senhores sagrados e amados orixás, que nós falamos dos 7 cósmicos e 7 universais. As 7 linhas de Umbanda é algo que é presente na religião desde a sua fundação. Quando Zélio de Moraes incorpora o caboclo das 7 encruzilhadas, ele pergunta qual é o seu nome, e ele fala, se eu preciso ter um nome, se vocês precisam de um nome para me chamar, para me identificar, me chame de caboclo das 7 encruzilhadas, porque não haverão caminhos fechados para mim. Caboclo das 7 encruzilhadas não é nome de batismo. Ninguém dá para os seus filhos o nome de Caboclo das 7 encruzilhadas, Caboclo das 3 encruzilhadas, Senhor 7 montanhas, Senhor 7 rios. Então, Caboclo das 7 encruzilhadas é um nome simbólico. Ele diz 7 encruzilhadas porque não haverão caminhos fechados para mim. Então, o número 7 é o forte no simbolismo da religião de Umbanda. Quando ele diz não haverá caminhos fechados, porque eu sou das 7 encruzilhadas, ele quer dizer que o mundo é o local onde as 7 encruzilhadas se encontram. E as 7 encruzilhadas do mundo são as 7 vibrações de Deus, as 7 energias de Deus, as 7 formas, os 7 caminhos, as 7 linhas. Então, isso tudo está ligado aos 7 tipos de energia. E aí a Umbanda tem um estudo no qual você identifica em você 7 energias que estão em sintonia com as 7 energias da criação. Essas 7 energias que há em mim são as energias dos meus 7 chakras. As 7 linhas de Umbanda é um estudo das 7 vibrações de Deus, das 7 energias ou vibrações do ser humano e a ligação com as divindades, com os orixás, que se explica por meio das 7 linhas de Umbanda. Os arquétipos dessas entidades, o que é os arquétipos? É a forma com que cada entidade manifesta no seu médio. O caboclo tem a forma dele, o baiano tem o jeito de manifestar,
a sua incorporação no seu médio, criança, boiadeiro, preto velho. O arquétipo é aquela forma que o espírito de luz vem e toma o corpo do médio, onde o médio entra em transe. Preto velho tem o seu arquétipo curvado, caboclo, o arquétipo de força, eu cheguei, de impunidade, como que eu vou te explicar, irmão? De fortaleza, sou forte. Enfim, o baiano tem aquele jeito desengonçado, e esse, cada um no seu arquétipo, toma o coração do assistido com amor, cada um dentro do seu arquétipo, baiano na alegria, o preto velho na simplicidade, caboclo na seriedade, enfim. O arquétipo se encaixa a cada um de suas entidades. É a forma em que a entidade toma o corpo do médium em transe, e ali se faz o arquétipo dentro da Umbanda. Arquétipo é algo que diz respeito a um modelo, a uma forma ideal. Então eu tenho os arquétipos dos orixás e os arquétipos das entidades, que a gente chama de linhas de trabalho. Então há os arquétipos das entidades de Umbanda ou das linhas de trabalho da Umbanda, que são caboclo, preto velho e criança na sua base, com Exu e Pombagira, podendo se estender para baiano, boiadeiro e marinheiro, e algumas outras linhas de trabalho, como a linha do Oriente. Então os espíritos que se manifestam na Umbanda, eles assumem um arquétipo. Então quando uma entidade vai se manifestar num templo de Umbanda, ela se manifesta como caboclo, que o caboclo traz o arquétipo do índio. Então há uma mensagem implícita no arquétipo. O arquétipo caboclo, ele traz o perfil da pessoa simples, que vê a vida de uma forma muito simples e muito natural, e que tem uma ligação com a natureza e com essa vida em que tudo está ligado, todos estamos ligados entre nós, com Deus e com a natureza. É uma mensagem grande que vem nesse arquétipo do caboclo, e é uma mensagem da cultura indígena para todos nós. O arquétipo do preto velho é o arquétipo da humildade, da simplicidade, da fé, o arquétipo daquele que foi escravo, que foi comprado, que foi vendido, que foi afastado da sua terra, que foi tratado como animal, que foi amarrado, que foi chicoteado, que perdeu toda a sua liberdade, mas que não perdeu a fé. Esse é o arquétipo do preto velho. A criança traz o arquétipo da pureza, do amor, a pureza que a gente perdeu, a alegria de ser criança. Então assim, cada linha tem um arquétipo que traz um valor para as nossas vidas. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um trabalho espiritual. Sejam bem-vindos à Sagrada Umbanda. A Umbanda é uma religião, portanto só pode e deve se fazer o bem. Esta noite nós vamos trabalhar com a linha dos senhores guardiões e guardiãs, que são os senhores Exus, senhoras Pombogiras, Exus Mirins, Pombogiras Mirins. E mais uma vez eu vou falar desse dogma que Exu tem chifre, tem rabo, e é uma entidade que só vem nos trabalhos fazer o mal. E Pombogira só vem amarrar as pessoas, desfazer, trazer amor, desfazer, nada disso. São guardiões de luz que trabalham nas zonas umbralinas, meus irmãos. Qual é o trabalho desses nossos irmãos, guardiões, Exus, Pombogiras? Eles que fazem a limpeza no nosso plano físico. Que limpeza é essa? De todas as energias negativas que nós vibramos, principalmente causadas pelos nossos desequilíbrios emocionais. Então essa hora que eles atuam, que eles nos limpam, que eles nos direcionam. Exu está aí para vitalidade, abrir o caminho. Pombogira é o poder realizador, ela que estimula todos os sentidos de Deus. Falar estimular, nossa, estimular não, estimula todos os sentidos de Deus. Quais são os sentidos de Deus? Amor, lei, justiça, fé e assim sucessivamente. Esse é o papel dela.
né, de trabalhar esse lado em todos nós. Por isso que ela vem com aquele molejo, não é porque ela é da vida, não tem nada disso. Para ser um trabalho de esquerda, falou, um trabalho de esquerda, o trabalho de esquerda é pesado. Pesado quem faz o trabalho somos nós. O trabalho de esquerda é um trabalho maravilhoso, onde todos nós vamos tomar os nossos passos e ter as nossas consultas. Consulta essas, que não são aquelas, meus irmãos, que falam assim, eu vou lá que o Exu e a Pombogira vai me falar tudo da minha vida, vai adivinhar. Eles não são adivinhos nem oráculos. O papel dessas entidades em nossas vidas, aqui no nosso plano terrestre, é nos encaminhar, nos abrir a nossa mente, nos tirar do caminho errado, nos tirar dos nossos devaneios, tá? Às vezes das nossas arrogâncias. Então eles dão a lucidez para nós. Na hora que cada um de vocês vir tomar o seu passe aqui, que abram seu coração, deixe tanto o Exu como a Pombogira, o Exu Mirim ou a Pombogira Mirim, limpar o seu corpo físico, espiritual e mental. É hora que essas entidades vão estar fazendo o papel delas, tirando todas as nossas mazelas, todos os nossos vícios mentais, todos os nossos desequilíbrios emocionais. Tá? Os Exus são os guardiões da Umbanda, são aqueles que fazem a guarda do templo, do terreiro, e trabalham junto com as pombagiras, que são as guardiãs. Então na Umbanda, Exu e Pombagira trabalham única e exclusivamente para o bem, nos guardando, nos protegendo, nos dando força, nos dando amparo. E Exu e Pombagira trazem o arquétipo daqueles que conhecem a própria sombra, aqueles que nos ensinam a entender os nossos vícios, as nossas limitações e saber que é preciso levar luz às nossas trevas interiores e à nossa sombra, e não o contrário. Se falar de Exu, que é esse guardião de força, que traz a vitalidade, a abertura de caminho. Pombogira trabalha no poder da realização, estimulação dos sentidos de Deus. E Exu Mirim é aquele guardião que trabalha no desenrolar, trabalha para tudo que está confuso na cabeça do médium, na cabeça do vivente, do cristão, é onde entra Exu Mirim, que tira toda essa complicação. Então é fácil de falar sobre Exu, Pombogira e Exu Mirim. Falar desses guardiões é muito fácil. É a primeira criação de Deus, então, onde tudo ali está Exu. Onde tudo cresce e se manifesta, ali está a Pombogira. E onde tudo toma o seu direcionamento reto, ali está Exu Mirim. Por que as pessoas usam o Exu para o mal? Para falar dessa neutralidade dele. Porque o Exu ele é neutro, né? Você ativa ele para o bem, você ativa ele para o mal. Não? A força, o mistério, o Exu pode ser assim, mas não a entidade incorporada em terra. Se um Exu está incorporado em terra e você pede o mal para ele vai dizer que não. Estou no tempo de Umbanda, numa religião, estou aqui para praticar o bem, você quer o mal, você está no lugar errado. Então o Exu, essa conversa que Exu não faz nem o bem nem o mal, depende do que você pede para ele, essa conversa não serve para Umbanda. Quem faz o mal? O homem. O homem faz o mal, o homem faz o bem. E nesse, por exemplo, nessas coisas das amarrações do amor, falam que usa o Exu, então necessariamente não é o Exu. Não, não é. São outros espíritos que usam o nome de Exu, porque o nome de Exu é popular. É aí que eu queria chegar. O nome de Exu, existe uma mística em torno do nome, da palavra Exu. É uma mística que assusta e dá medo, porque primeiro a Igreja Católica demonizou o orixá Exu como demônio, porque na África é um orixá. Na cultura afro-brasileira existe um orixá Exu, e esse orixá Exu é o orixá do vigor, da força, da vitalidade. Ele representa a virilidade masculina, ele é irreverente, ele é alegre, feliz, ele é brincalhão.
E tão alegre, tão brincalhão, tão viril, e numa comunidade africana onde não se usa roupa, assim como o índio não usa roupa, em algumas comunidades, a virilidade de Exu exposta e ereta para a Igreja Católica é coisa do diabo. No entanto, a virilidade de um homem é coisa da natureza humana e não do diabo. E Exu representa essa virilidade, o orixá Exu representa essa virilidade, essa força. Então o orixá Exu foi demonizado. Na Umbanda tem a entidade Exu, que são os nossos guardiões. E a simbologia da entidade Exu é a lei na Umbanda. Mas ele traz uma força viril, porque traz uma força masculina. Então vem esse peso da demonização em cima de Exu. E há segmentos religiosos que afirmam que Exu é o mal. E no passado muita gente usou o nome de Exu para praticar o mal. E há quem faça magia negativa usando o nome de Exu. Então o nome de Exu é muito popular, é muito forte, as pessoas se assustam, têm medo. Então, às vezes, se usa o nome de Exu para fazer o mal, mas está errado. Exu orixá não faz o mal, Exu entidade não faz o mal. Então, há espíritos, há forças, há entidades negativas e trevosas que usam o nome de Exu para fazer o mal. Por quê? Porque o nome de Exu é popular, porque dá ibope, porque assusta, dá medo, porque o ignorante acha que é assim. E o problema todo começa pela ignorância humana, porque onde não há procura, não há oferta. Então, se tem oferta é porque tem procura. Se tem gente oferecendo prestação de serviço de magia negativa, de práticas de magia para fazer o mal, é porque há procura. Então, a demanda nasce desse movimento entre procura e oferta para fazer o mal, que é simplesmente a ignorância humana, porque fazer o mal é muita ignorância. Todo mal que você faz para o próximo volta para você. E Exu, quando está incorporado num templo de Umbanda, ele está ali para te explicar isso, e não para deixar você afundar mais ainda na lama. Então, Exu na Umbanda é para fazer o bem. Alguns diferenciam isso dizendo que é Exu de lei e Exu que não é de lei. Só que para nós aqui Exu é um só, é sempre de lei. Se não é de lei, tem alguém te enganando. Pai nosso Criador, amado Pai Ulurum, vos peço a vossa licença, a vosso amparo divino, do Senhor, dos senhores sagrados e amados orixás, dos seres encantados da natureza, os caboclos, índios e pretos velhos. Amado Pai Ulurum, com a vossa licença e vosso amparo, abrimos nossos trabalhos espirituais com a oração que nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória, para todos sempre, que assim seja e assim será. Graças a Deus. Salve, Umbanda! Deus é o mesmo. Primeiro a gente tem que entender o que é Deus, quem é Deus. Deus é o Criador de tudo e de todos. Deus é uma força única e original de tudo. Deus é a fonte original de toda a criação. Quantas e quais religiões acreditam nisso? Então, o catolicismo acredita nisso, o Islã acredita nisso, o judaísmo acredita nisso, boa parte do hinduísmo acredita nisso, a Umbanda acredita nisso, o Candomblé acredita nisso. No entanto, todas essas religiões acreditam no mesmo Deus. No entanto, são religiões diferentes. Então, elas creem no mesmo Deus, mas esse mesmo Deus possui nomes diferentes. Esse mesmo Deus se apresenta de formas diferentes. Como poderia Deus, o Criador de tudo e de todos,
ser entendido por alguém que mora num deserto árabe, seco, sem água, como é que a pessoa que está lá no deserto vai entender Deus da mesma forma que o índio que está no meio da floresta amazônica, rica em abundância, em água, em tudo? Então, o índio que está no meio da floresta, ele entende que Deus, o Criador, fez um mundo lindo, maravilhoso, encantador, farto. E o homem que está no deserto entende que Deus é alguém muito duro. Fez um mundo seco, com pouca água, com rigidez. E aí você tem uma questão de época também. Você tem quem é Deus, o ser único na visão de Abraão, de Moisés, de Cristo. E aí você tem o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus do Alcorão, o Deus do Bhagavad Gita, o Deus do Zen de Avesta. Então todos estão dizendo, não, esse é o ser único, o Criador. Então ótimo, só tem um. Mas nós é que vemos a Deus de formas diferentes. Então o muçulmano vai dizer é Alá. O judeu vai dizer, podemos chamá-lo de Adonai. O cristão vai dizer é Deus. O índio vai falar é Tupã. O hinduísmo vai dizer é Brahman. A Umbanda chama Deus de Olorum, ou de Zambi, às vezes de Tupã. Entendemos, sim, é o mesmo Deus, mas nós tratamos de forma diferente. Nós entendemos de forma diferente. Mas no momento que dizemos Deus é um só, então estamos todos cultuando o mesmo Deus. Na Umbanda cremos em um Deus e várias divindades que são os orixás. Deus está acima de tudo, de todos os orixás. Então os orixás são divindades de Deus que manifestam a vontade de Deus. Deus que é o ser único, a força única, o Criador de tudo e de todos. É o mesmo Deus das outras religiões. Mas aqui é a nossa religião, a gente entende de uma forma diferente. Giras de Umbanda. Giras de Umbanda são trabalhos espirituais destinados à caridade para a humanidade. Gira de Umbanda, trabalho de Umbanda, caboclos, trabalho de Umbanda dos pretos velhos, trabalho de Umbanda com os baianos, trabalho de Umbanda com os marieiros, trabalho de Umbanda com os exus, trabalho de Umbanda com as crianças. Gira de Umbanda é um trabalho espiritual destinado a fazer a caridade para a humanidade. Os médios manifestados em seus guias e mentores espirituais para fazer a caridade à humanidade. As giras de Umbanda são as sessões públicas de atendimento à comunidade. Então, a gira de Umbanda é um momento que o templo de Umbanda, que é aquela comunidade que constitui um templo e uma sociedade, realiza o seu ritual. Então, o ritual de Umbanda é como, eu vou dar exemplos daquilo que mais se conhece aqui no Brasil. O ritual de Umbanda ele é como a missa para os católicos. Então, os católicos vão à igreja no dia de missa. O umbandista vai ao seu templo, que é chamado de tenda, de centro, de terreiro, no dia que tem a gira, que também é conhecida como sessão, que é nesse dia que o templo abre as portas para receber a comunidade. Então as pessoas vão ao templo de Umbanda assistir o ritual e conversar ou tomar um passe com as entidades de Umbanda, que é o caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, marinheiro, criança, Exu, pombagira. Isto acontece numa sessão de Umbanda, numa gira, num trabalho de atendimento caritativo. Todo atendimento feito dentro de um terreiro de Umbanda, de um templo de Umbanda, esses atendimentos, essas sessões públicas é um trabalho caritativo e gratuito. Zélio de Moraes define a religião de Umbanda como
a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então a prática da caridade é o fundamento básico e principal da religião de Umbanda. Quero reforçar, esse mês a nossa campanha lá pro asilo é a campanha do leite, tá? Leite e café, né, Marcinha? Então, pessoal, quem puder ali trazer 1 litro, uma caixa de leite, um quarto de café, 1 quilo de café, nós agradecemos. Produto de limpeza, higiene pessoal, café e leite, que no frio eles tomam muito leite. E o leite tem cálcio. E para os idosos é excelente. Peço para vocês, tá? Provavelmente no próximo final de semana nós estaremos indo levar essas doações. Quem quiser conhecer o asilo, fica em Embu-Guaçu. Aí fala, nossa, Embu-Guaçu é muito longe. Meus irmãos, para fazer a caridade, levar esperança e amor, não existe distância, tá? Quero agradecer a todos vocês, que a partir de agora, nosso amado Senhor Deus os abençoe, sagrados e amados orixás, nos acolha nos mistérios deles, e Pai Ogum, ordene a vida de todos vocês. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. Dogma. A palavra dogma, ela diz respeito a um conceito teológico. Então, dogma é uma verdade que deve ser aceita sem contestação. Então, isso existe em algumas religiões. Na religião católica você tem alguns dogmas, como, por exemplo, a virgindade de Maria é um dogma. Você não pode questionar nem contextualizar. A ressuscitação de Jesus é um dogma. O fato de Maria ser considerada a mãe de Deus é um dogma. Então você tem dogmas católicos, são as verdades da Igreja Católica que não devem ser questionadas. A Umbanda não possui dogmas. A Umbanda não possui nenhuma verdade que deve ser aceita sem questionamento. Mas alguns umbandistas assumem certos dogmas para a sua vida, como não acender vela com isqueiro, só acender com fósforo, não colocar banho de erva na cabeça, por exemplo, não acender vela para Exu em tal lugar. Então, quando alguém tem que acreditar em alguma coisa sem uma explicação, isso é um dogma. A Umbanda não tem dogmas. Dentro dessa limitação, meus irmãos, da inteligência humana, se cria esses dogmas. Como eu falei, que Exu tem chifre e rabo, Pombogira é mulher da vida. Como eu posso acender uma vela dentro de casa? Posso tomar meu banho tal hora? Enfim, todos esses dogmas são colocados e criam certos cânceres dentro da humanidade, dentro das religiões. Você falar que você não pode acender uma vela dentro de casa, você pode e deve acender a vela do seu anjo da guarda, a vela para o seu guia, para o seu mentor espiritual. Agora, você só não pode acender uma vela dentro de casa se for para os guardiões que cuidam do lado externo, das residências e principalmente das casas espirituais. Você pode falar do dogma sobre banhos, chás, meu irmão, tudo feito com amor, consciência, sobre um banho, sobre um chá. Para isso nós estamos desvendando esses mistérios, para isso a Umbanda vem explicando, desmanchando esses dogmas que as outras religiões colocaram dentro dessa nossa religião maravilhosa que é a Umbanda. Então, se alguém diz para eu não pôr banho de erva na cabeça, tem que explicar. Se alguém diz para eu não acender uma vela com isqueiro, tem que explicar. Se alguém diz que a vela de Exu tem que estar dentro ou fora de casa, tem que explicar por quê. Então, tudo na Umbanda tem uma explicação e uma razão de ser. Não há dogmas na Umbanda. Também não há tabu na Umbanda. Tabu é uma palavra que descreve um assunto interditado, aquilo que não pode ser dito, que não pode ser falado, que não pode ser comentado. Isso é um tabu. A Umbanda não possui tabu. A Umbanda também não possui preconceito de forma nenhuma. Então, a Umbanda é uma religião livre e aberta
E é uma religião que deve acompanhar a evolução da humanidade. Conforme a humanidade evolui nos seus conceitos, conforme a humanidade se transforma nos seus valores, a Umbanda acompanha essa transformação, essa mudança e essa evolução. A Umbanda é uma religião em constante transformação também, assim como o ser humano. Entrei na cachoeira, deixei a água me banhar, energias me envolveram, Riacho se aproximar, a magia tomou forma, sua beleza me encantou, com uma coroa de lírios, sorrindo ela me batizou. Bem, falar de oferenda na Umbanda é muito simples. Oferenda é a forma que você mostra a sua fé, que você oferenda com frutas, flores, com a sua fé. Você faz essa oferenda aos orixás, oferenda às suas entidades, aos seus mentores. Da mesma forma, eu tenho uma forma prática de explicar. Todo mundo fala, mas a entidade vai vir, vai comer. Não é questão que ela vai vir e vai comer aquilo, não tem nada a ver. Da mesma forma, seu corpo se alimenta do quê? Você não oferenda seu corpo com as comidas, com fruta, feijão, arroz, carne. Seu corpo, ela só pega a energia do que você está oferecendo para ele. É a mesma coisa de uma oferenda para um orixá. Você deposita frutas, uma bebida, flores, um orixá ou a entidade vai trabalhar e manipular aquela energia ao benefício de quem está lhe oferendando. E para que está lhe oferendando? Se é buscando ajuda, se é agradecendo, enfim. As oferendas são uma forma de ligação com a natureza e com os orixás. Então fazer uma oferenda é fazer um agrado aos orixás. Os orixás são forças da natureza. Então Iemanjá, os orixás são forças da natureza também, e não apenas. Então Iemanjá, ela tem a sua força no mar, Oxóssi tem a sua força na mata, Xangô tem sua força na pedreira, Oxum tem sua força na cachoeira. Então quando eu vou visitar o Oxum na sua casa, que é a cachoeira, eu levo um agrado para ela. Esse agrado é a oferenda. Quando eu entrego a oferenda para o Oxum, a oferenda está nas minhas mãos. A oferenda de Umbanda são flores, frutas, ervas, velas e bebidas. Essa é a oferenda de Umbanda. Então quando eu ofereço algo para o Oxum, eu vou na casa de Oxum, ali eu me ajoelho, ali eu rezo, eu evoco o Oxum, chamo a sua presença e lhe ofereço algo. No momento que ela recebe, as mãos dela tocam as minhas mãos, porque eu ofereci algo e ela veio receber. Então no momento que ela recebe a minha oferenda, eu sou tocado por Oxum. Essa é uma boa razão para fazer uma oferenda. Essas são as oferendas aos orixás. Diferente das oferendas que a gente encontra na rua, nas encruzilhadas. Então, na rua e na encruzilhada, é possível fazer oferendas para Exu e para Pombagira. Na Umbanda, mesmo quando se faz uma oferenda na rua, na encruzilhada, essa oferenda é feita para pedir o bem, para pedir proteção, para pedir força. No entanto, cada vez mais, a gente vem pedindo para que as oferendas sejam feitas em locais adequados. Então existe o Santuário Nacional da Umbanda aqui em São Paulo, existe o Vale dos Orixás também aqui em São Paulo, o santuário fica em São Paulo e em Santo André. O Vale dos Orixás fica em Juquitiba. E estão surgindo locais adequados para a gente fazer oferenda, porque fazer oferenda na rua, nos grandes centros metropolitanos, é perigoso, é arriscado. E quando você faz uma oferenda na rua, você está fazendo na frente da casa de alguém, né? A pessoa que mora ali não gosta muito, não. Então a oferenda de Umbanda é sempre para o bem.
Mesmo que às vezes alguém faça algo na rua. E quando é feito na rua, oferenda de umbanda, mesmo quando feita na rua, geralmente é uma vela, um charuto, um copo de pinga, não são muitos elementos também. Então são práticas para o bem. Há oferendas de rua que são feitas por quem faz magia negativa, mas não é umbanda, e para saber diferenciar tem que ser alguém que conhece da religião. Nós já estamos bem massacrados aí sobre as outras religiões. Você passa nas encruzilhadas, vê aqueles trabalhos, olha aí, os macumbeiros, e cai logo nas costas de quem? Dos umbandistas, da Umbanda. Isso não tem nada a ver. Hoje nós temos o Vale dos Orixás, né? Lá junto ao Pai Ronaldo, nós levamos os filhos da casa para fazer as nossas oferendas na natureza, que ali você tem a força, a vibração pura da natureza, que cultuar os orixás é o culto à natureza. Não adianta eu querer fazer uma oferenda para Exu numa encruzilhada, numa via pública, porque ali não é um mistério. Se você quiser fazer numa... Ah, mas ali não é um mistério, sim. Mas para ser o mistério completo, para atuar 100%, vá numa encruzilhada de terra. Aí sim você vai estar atuando como se atua o mistério desse guardião. E não você fazer numa praça, fazer numa via pública, isso não é certo. As oferendas existem em lugares, as oferendas têm que ser feitas na natureza. O sacrifício animal ele não é um fundamento da Umbanda. Então, a Umbanda, para ser praticada, ela não precisa de sacrifício animal. O fundador da Umbanda, Zélio de Moraes, não fazia sacrifício animal. Eu sou umbandista, médio de Umbanda, sacerdote de Umbanda. Sou formado em ciência da religião, tenho bacharelado em ciência da religião. E nunca fiz um sacrifício animal. Estamos aqui num templo de Umbanda, estabelecido. Eu sou dirigente espiritual há alguns anos, eu preparo outros sacerdotes, eu nunca fiz um sacrifício animal. Então o sacrifício animal ele não é um fundamento da Umbanda. No entanto, a Umbanda é plural e diversa. Há na Umbanda segmentos de Umbanda que são mais africanistas do que os outros. Há segmentos de Umbanda que são mais espíritas do que os outros. Há segmento de Umbanda que é mais xamânico. Há segmentos de Umbanda que são mais esotéricos. Então, há segmentos dentro da Umbanda. Então, dentro da Umbanda, há um segmento de Umbanda que é mais africano. Ou seja, há segmentos de Umbanda que tem uma influência muito grande do candomblé e das tradições afro-brasileiras. Dentro daqueles segmentos que geralmente são chamados de Umbanda Molocô, ou Umbanda trançada, ou Umbanda mista, e às vezes é chamado de Umbanda Omblé, naquele segmento, então é possível identificar o sacrifício animal, ainda que de forma bem reservada. Libertadora. Então ela nos ensina principalmente a nos libertar de nós mesmos, das nossas amarras, dos nossos vícios, do que nos oprime, do que nos causa dor e sofrimento. E nesse caminho, a doutrina de Umbanda é: seja feliz, encontre a sua felicidade. Essa é a doutrina mais forte dentro da religião de Umbanda. Seja você mesmo. Encontre a sua verdade. Viva para isso, para a sua verdade. Com fé, amor, cultura, com equilíbrio, com disciplina,
cresça com isso e renasça a cada dia um ser humano melhor. E aí, gostaram do documentário? Documentário bom, tá? Então, ali teve assuntos sobre dogmas, sobre oferendas, aonde que tem que ser feita uma oferenda no local adequado. Se você gostou desse documentário sobre a Umbanda, né, deixa aqui o seu like, que vai ajudar muito o canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário se gostou do documentário, tá? Que a gente aqui fez para você. Então a gente vai ficando por aqui, viu? Da próxima vez eu venho com mais coisas mais novas para você. Deixa aqui o seu comentário do que você quer que a gente fale, né? E aqui em cima eu vou deixar o vídeo. Esse vídeo aí é sobre as umbandas, né? Umbanda traçada, um bandomblé, o molocô, quando começou e quando veio, tá certo? Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, não se esqueça, compartilhe o vídeo, fique com Deus, que meu Pai Xangô abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui, Baba Lorixá, Célio de Xangô e Muntumbá Axé Calofé Lorum. Até a próxima. Fui!